Então nós já vimos na aula anterior que logaritmo e expoente estão relacionados. Na realidade, são formas diferentes de escrever a mesma coisa. Só que no caso aqui do expoente, nós estamos ligados muito na potência. A resposta é a potência. Já no logaritmo, você pode escrever de um para o outro. Então nós podemos escrever de uma forma ou de outra. Então essas formas aqui são conversíveis. A gente pode converter logaritmo em expoente ou expoente em logaritmo. Então isso vai ficar assim. O logaritmo de 64, que é a resposta, na base 4 será... Seria interessante que você soubesse essa resposta. E essa resposta será 3. Agora, nomenclatura dos logaritmos. Só uma coisinha, em alguns colégios, esse 64 às vezes se coloca entre parênteses. Então este número em logaritmos é chamado base. Um pouco de nomenclatura. Este número é chamado logaritmando. E esse número 3 é chamado logaritmo. Então este número é o logaritmando, a base e o logaritmo. Logaritmo. Bom, já sabendo disso, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar aqui um experimento. Nós temos aqui 4 a primeira, 4 a segunda e 4 a terceira. 4 a primeira é 4. 4 a segunda é igual a 16. E 4 a terceira é igual a 64. Então nós temos o seguinte, que 4 é 4 a primeira e que 16 é 4 a segunda. Vamos imaginar o seguinte, que nós temos um número aqui, 10, que fica entre 4 e 16. Então o número 10 está entre 4 e 16. E a pergunta seria o seguinte, teria como a gente fazer 10 sendo uma potência de 4 da seguinte forma. Vou mudar aqui de cor. Da seguinte forma, nós termos um 4 e elevar esse 4 a algum número aqui em cima, de forma que ele desse 10. Essa é a pergunta. Vou perguntar novamente. O 10 ele fica entre 4 e 16. A pergunta seria o seguinte, será que existiria um expoente que eu possa elevar aqui o 4 e ele dá como resposta 10? Essa é a pergunta. E a resposta disso é que sim, existe. Existe e esse número é 1,661. Então se eu pego o meu 4 e elevo ele a 1,661, o resultado disso será 10. Então eu elevei 4 aqui a 1,661. Então o que acontece? Esse 1,661, ele está entre 1 e 2. Nós estamos trabalhando com os expoentes. Então nessa escala, nós estamos trabalhando entre 1 e 2. E esse número é 1,661. Agora se você pergunta, será que teria como eu escrever, por exemplo, 12 da seguinte forma, 4 elevado a um determinado número e dá como resposta 12? A resposta é sim. Se eu elevar 4 a 1,7925, eu vou poder transformar 4 em 12. Na realidade, o que ocorre é que nós vamos ter um número desse correspondente de logaritmo, de expoente, para transformar todos esses outros números aqui, o 12, o 13, o 14 e o 15 também, utilizando a base 4.
o que nós estamos tentando dizer é o seguinte, é que se nós temos 4, a primeira, isso aqui dá 4. Se nós temos 4, a segunda, isso aqui dá 16. Só que eu tenho como escrever o 10 em termos de base de 4, o 11, o 12, o 13, o 14 e o 15. Então nós estamos transformando. O que a gente está fazendo na realidade é uma transformação de números. Eu estou escrevendo um número, que é o número 11, em termos de 4. Só que 4 a primeira é igual a 4 e 4 a segunda é igual a 16. Eu estou reescrevendo esses outros números em função de potências de 4. E no caso, se eu quiser uma potência de 4 com a base 4, que vai dar 10, esse número é 1,661. Se eu quiser 11, também eu vou ter um outro número. Eu vou ter uma outra potência. Se eu quiser 4 elevado a um número para dar 12, este número será 1,7925. Então este é o número. Para se saber que quanto é esse número, você diz assim, olha, você tirou de onde esse número? Isso é uma parte importante. Você tirou de onde este número? Você pode ir na internet, eu recomendo a você que faça isso, você vai tirar das tabelas de logaritmo. Tabela de logaritmo. Então você tem a base. A tabela é assim, por exemplo. Base 4. E você tem o logaritmo e o logaritmando. Logaritmando. Então, por exemplo, tem um número aqui 12 e vai ter o número dele aqui. No caso do 12, deixa eu mostrar aqui. Pronto, esse aqui é um exemplo de tabela de logaritmo. Nós temos aqui a base, que é 4, e o número que eu quero, que é 12. Na intersecção nós vamos ver aqui quanto é que vai ser esse expoente que eu vou ter que elevar. Tá certo? Então a gente pode reescrever qualquer número em termos de outro número. Por exemplo, nós escrevemos que 4 vale isso aqui para 12. Agora se eu perguntar, por exemplo, se a base for 3, existe um número que eu, elevando esse 3 a essa base, eu possa reescrever 12? A resposta é sim. Nós vamos lá na tabela de logaritmos e vamos ver o número que vai corresponder ao 12. Pronto, essa é a ideia. A conclusão disso, no final das contas, é que qualquer número, nós temos, por exemplo, o 5. Existe um número aqui que nós vamos elevar o 5 para dar, por exemplo, 123. Tá certo? Então, em tese, nós podemos transformar um determinado número utilizando uma determinada base num outro número. E essa é a ideia de logaritmo. Então, nos problemas de logaritmo, nós vamos ter o log, nós vamos ter o resultado, que a gente chama de logaritmando, que é o 12, e vamos ter a base. No caso aqui a gente tinha colocado 4. No caso de 12, esse logaritmo é 1,7925. Então, a conclusão que a gente quer deixar é que esse logaritmo, na realidade, é um expoente. Que nós vamos elevar essa base a esse expoente para dar o número 12. Essa é a ideia.